Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu voltei a assistir a sessão do Circo do Renan, a CPI da pandemia. E hoje nós tínhamos a expectativa da votação do requerimento da convocação do senhor Carlos Eduardo Gabas. Carlos Eduardo Gabas, o secretário do Consórcio Nordeste, é aquele cidadão que comprou os 300 respiradores por 48 milhões de reais, pagou adiantado, os respiradores não foram entregues e, ainda pasmem vocês, os respiradores foram comprados de uma empresa que comercializa aquele produto que o pessoal da esquerda gosta de fazer o baseado. Eu não sei por que o senhor Carlos Eduardo Gabas gastou 48 milhões de reais em compra de 300 respiradores de uma empresa que comercializa um produto ilícito. E mesmo assim, havia uma resistência muito grande dos componentes do Circo do Renan em convocá-lo para ser ouvido ali. Então, hoje estava marcado a votação desse requerimento de convocação, por pressão, inclusive, dos senadores Marcos Rogério e Eduardo Girão. Então, o presidente Omar Aziz, presidente do Circo do Renan, ele colocou em votação. Mas antes teve toda aquela discussão, Humberto Costa fazendo de tudo para que não houvesse essa votação, querendo deixar para lá. Mas por uma pressão que teve ali, eles acabaram colocando em votação. E o resultado final foi que 6 dos 11 integrantes votaram contra. E ainda, meus amigos, quem votou contra o requerimento de convocação do Carlos Eduardo Gabas foi Renan Calheiros. Renan Calheiros é diretamente interessado em que o Carlos Eduardo Gabas não vá ao Circo do Renan, porque o seu filho, que é governador lá de Alagoas, o Renan Filho, ele é um dos integrantes do consórcio do Nordeste, porque esse consórcio Nordeste é como se fosse um país paralelo, é como se nós tivéssemos agora lá no Nordeste um país independente e tem um governo paralelo aqui no Brasil. Virou moda agora, né, falar em paralelo, né, já que eles falam em gabinete paralelo, lá no Nordeste tem um país com um governo paralelo. Agora parece que o presidente do consórcio Nordeste é o Wellington Dias, que é governador do Piauí. E o Carlos Eduardo Gabas, secretário desse consórcio Nordeste, responsável por essa compra, esses 48 milhões não retornaram aos cofres públicos e também não foram recebidos os tais respiradores. E eles votaram mesmo assim, com toda essa pressão, com toda a mídia, todo o povo assistindo esse circo do Renan Calheiros, eles ainda tiveram a cara de pau de votar contra a convocação do Carlos Eduardo Gabas, porque eles sabem que o Gabas tem um monte de coisa para falar. Ele é um homem bomba. Carlos Eduardo Gabas, se ele fala tudo que sabe, cai muita gente, inclusive dentro da própria CPI. Ali tem muita gente, a maioria deles são do Norte e Nordeste. Eu vi lá o senador Eduardo Girão falando que 82% dos senadores são do Norte, da região Nordeste e Norte, né? Então, eles, como são maioria de lá, eles deviam ter interesse em combater a corrupção na sua região, mas eles não têm interesse. O único interesse dessa gente é tentar atingir o presidente Jair Bolsonaro. Então, eles recusaram a convocação do Carlos Eduardo Gabas, que não vai ser ouvido em relação a essa corrupção que foi chamada de Covidão lá no Nordeste. Então o senhor Carlos Eduardo Gabas está agora tranquilo, não vai ser ouvido, e os governadores do Nordeste não responderão por tudo que já foi feito lá, por toda essa corrupção que foi feita com o dinheiro que foi destinado para a pandemia. Mas a culpa dos óbitos ocorridos, né, no Brasil inteiro é do presidente Jair Bolsonaro. Aí, para acabar de completar a desgraceira que é aquele circo, que é quando a gente pensa que eles já chegaram ao fundo do poço, eles conseguem nos surpreender um pouco mais e conseguem cavar um pouco ainda mais fundo esse poço. E eles então depois foram ouvir nada mais, nada menos que o governador cassado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel.
Wilson Witzel foi cassado justamente por esquemas de corrupção na saúde. E ele foi lá ser ouvido, tratado como se fosse o homem mais honesto do Brasil. Quando vai lá a doutora Anísia Yamaguchi, doutora Mayra Pinheiro, médicas conceituadas, que trabalharam salvando vidas, essas sim trabalharam salvando vidas, elas foram humilhadas lá. Foram humilhadas. Quando foram aquelas outras duas, uma que nem médica é, essa última que foi Natália Pasternak, uma microbiologista, juntamente com um outro lá que também não é médico, não sei qual que é a especialidade do outro, eles foram tratados como a ciência em pessoa. Aquela outra menina cantora, Luana, também foi tratada como uma donzela, né? Na verdade, todos ali tinham que ser tratados com educação. Mas não foi o que aconteceu com a doutora Anísia Yamaguchi e com a doutora Mayra Pinheiro, que inclusive teve o seu sigilo quebrado, juntamente com o ex-ministro Pazuello, que teve o seu sigilo quebrado. Agora, por que quebrar o sigilo dessas pessoas? Quais os crimes que elas cometeram para ter o seu sigilo quebrado? Aí, quando chega um bandido como Wilson Witzel para ser ouvido por outros bandidos como Renan Calheiros, por exemplo, e Omar Aziz, que não está preso também porque tem foro privilegiado, mas lá no seu estado, no Amazonas, a esposa e os irmãos foram presos justamente por roubarem a saúde. Eles estão agora lá inquiriram lá o Wilson Witzel e direcionando então as perguntas para o Witzel para tentar atingir o presidente Jair Bolsonaro. Chegou-se ao cúmulo do absurdo deles entrarem até na morte da Marielle. O que a morte da Marielle tem a ver com a CPI da pandemia? Pois eles entraram nessa seara. Eles jogavam a bola para o Witzel cortar, inclusive o Witzel falando de milícias, deixando a entender que o presidente teria algo a ver com a morte da Marielle. Então, o corrupto, o governador cassado Wilson Witzel, se sentiu em casa, no meio dos seus amigos, né? Ali eram todos amigos do Wilson Witzel, e o Witzel ali então chamando o governo de negacionista, tudo o que o pessoal da CPI queria ouvir, o Witzel falou ali. Mas que credibilidade que tem a figura do ex-governador Wilson Witzel? Como diz o Fiuza, esse personagem, que credibilidade tem esse personagem chamado Wilson Witzel? Chegou-se ao ponto do Wilson Witzel, então, começar a atacar o presidente Jair Bolsonaro e atacar, inclusive, a família dele. E aí eu vou colocar para vocês aqui agora um pequeno vídeo onde o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, ele foi lá para ouvir o que o Witzel estava falando, e ele então resolveu, depois de ser atacado ali pelo Witzel e pelo Renan Calheiros, inclusive, numa tabelinha dos dois ali, ele então pediu a palavra e ele falou isso aí. Agradecer a Vossa Excelência e pedir que garanta a minha fala sem interrupção, porque eu fui aqui diretamente atacado pelo relator e pelo depoente. O relator só fez as perguntas. Não, usando como se eu não estivesse aqui, falando o meu nome como se eu não estivesse aqui, na forma mais cínica, né, que pode existir. E causa indignação, sim, não só em mim, e tenho certeza que em todo mundo que está assistindo essa CPI, que esperava que ela tivesse, né, realmente uma preocupação com relação aos fatos envolvendo o Covid, mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos no Supremo Tribunal Federal, cujo filho é suspeito de receber R$800 mil da Odebrecht em troca de uma aprovação a pedido do pai, em troca de aprovação de uma medida provisória em 2014. Esse ping-pong, o senador Renan Calheiros, com esse ping-pong com Flávio, não faz isso, o depoente. Presidente, ele falou aqui de um monte de coisa, eu vou falar. Eu estou só... Vossa Excelência está trazendo uma coisa que não tem nada a ver. Como ele também trouxe. Então, presidente, esse conchavo desta pessoa, com outra aqui que é suspeita de desviar R$700 milhões na saúde do Rio de Janeiro, em plena pandemia, como diz o colega amigo senador Eduardo Girão, isso não é corrupção, isso é assassinato. E tem sim aí o depoente a mão suja de sangue entre esses quase 500 mil mortos. Esse sim é o culpado. E vem aqui criar um monte de narrativa mentirosa e eu faço questão de desmascarar, porque
Ele foi eleito mentindo, enganando a população do Rio de Janeiro. Isso se revelou depois que sentou naquela cadeira de governador. As investigações às quais o senhor responde começaram na Polícia Civil do Rio de Janeiro, do seu estado, do nosso estado, junto com o Ministério Público Estadual. E quando chegaram no seu nome, porque o senhor é acusado de ser chefe de uma organização criminosa, é que foi para o Ministério Público Federal. E tudo que o senhor está colocando aqui, está ignorando que foi decisão tomada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, referendada depois pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Há um conchavo de todos contra você. E mais, o Conselho Misto, que, mais uma vez, por unanimidade no Rio de Janeiro, o cassou, declarou seu impeachment, foi por unanimidade. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e 5 deputados estaduais. Por unanimidade. O senhor foi cassado. O senhor quer fazer o quê aqui nessa CPI? O senhor está sendo perseguido? Que é um conluio de toda a República contra você? Por muito menos já vi relator pedir voz de prisão para depoente aqui. Que, aliás, hoje está com um comportamento completamente diferente, né? Levanta as bolas, você me desculpa, senador. Troca figurinha. Senador, parece que combinaram antes. Só um minutinho, senador Flávio. O Vossa Excelência deve ter conhecimento do habeas corpus que o ex-governador Wilson tem em mão. Ele está aqui por livre e espontânea vontade. Não, ele está aqui para fazer palanque político. Mas aí ele não pode, ele está usando a CPI para fazer palanque nenhum político. tipo de constrangimento. Tá. E nem o senador, como ele fez com ele não. Aí, veja bem, Vossa Excelência está falando. Eu dei a palavra ao senhor. Sim. Tá certo? Agora, eu tenho que eu estou só rebatendo o que eu fui acusado aqui. Preservar o habeas corpus que foi concedido. Eu quero só para terminar, presidente, porque essa narrativa de que há uma mobilização, né, para persegui-lo, isso não existe. É mentira deslavada. Só que você enganou o eleitor do Rio. Os senadores você não vai enganar, não. Olha o que diz o ministro Benedito no seu voto. Vou fazer a leitura aqui, presidente. Eu vou abaixar um pouco a máscara, senão fica embaçado e eu não consigo ler. Os fatos não só são contemporâneos, como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade, a abalar severamente a ordem pública. O grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade, tornando inafastável a prisão preventiva como o único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos, arrefecendo a orquestrada atuação da organização criminosa. Quer dizer, não é bem isso, né, que o depoente está dizendo aqui. Será que isso aqui é perseguição? E para concluir, olha outro trecho, presidente, para mostrar como é que tem fundamento, tem base, tem prova testemunhal, material. Não é à toa que ele foi cassado. Pode concluir, senador. Para concluir. Outra aspas aqui do ministro. Foi utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos 4 entidades de saúde ligados a membros da organização criminosa, recebendo mais de R$500 milhão só no período de 13 de agosto de 2019 a 19 de maio de 2020. Então, presidente, é isso aqui que está matando gente. Não é narrativa, não é discurso. Não é só isso, né? É falta de vacina também no Brasil que está matando as pessoas. As vacinas estão chegando, né? Em grande quantidade. Sim, mas com a demora necessária. Por isso que nós somos o 4º país que mais vacina no mundo. Não, mas eu não vou entrar nessa discussão, por favor. E aí vocês vejam qual que foi o comportamento do Omar Aziz, presidente dessa CPI. No final lá, ele querendo ainda falar que não é só a corrupção que mata. No caso, ele quer dizer que a não compra das vacinas, na verdade, ele quis dizer que a não compra de imunizantes, ele quis acusar o presidente de não ter comprado os imunizantes e ele sim que seria o responsável pelos óbitos. Então, o Omar Aziz, quando alguém falava ali do presidente, da sua família, como foi o caso do Renan Calheiros e do Witzel, ele jamais chamou atenção nenhum dos dois. Mas quando o Flávio Bolsonaro queria falar, ele ficava ali tentando interromper
tentando interromper o senador Flávio, porque estava tentando defender ali o seu nome e o nome da sua família, do seu pai, inclusive. Então vocês vejam até onde que chegou essa CPI. Eu não sei aonde as nossas instituições estão, eu não sei cadê o presidente do Senado, que não faz nada em relação a isso, porque não dá para deixar seguir essa sacanagem que está sendo esse circo do Renan Calheiros e do Omar Aziz e Randolph Rodrigues e Companhia Limitada. É uma coisa asquerosa, é asqueroso o que eles estão fazendo. A gente tem que ter muito estômago para assistir essa bandalheira que essa gente está fazendo. Então, parece que você, quando pensa que já chegou ao fundo do poço, eles conseguem ainda nos surpreender e ir ainda mais longe. Então, meus amigos, eu peço a vocês que não for inscrito ainda, que se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo e nós nos vemos, então, num próximo vídeo. Tchau, fiquem todos com Deus.